Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, sou seminarista da igreja e mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. E para isso nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Nós não vamos ler o texto completo, alguns versículos apenas, e nós vamos nos basear no tema O que importa é obediência. Esse é o tema que nós vamos nos basear. E vamos contar um pouquinho a história aqui, né? Então, o capítulo 15 de 1 Samuel, ele vai nos trazer a história do rei Saul. O rei Saul, ele sai para guerrear contra os amalequitas nesse capítulo. Então, no início do capítulo, Deus dá a Saul uma ordem. Vamos ler esse versículo. Versículo 3. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então aqui, meus irmãos, está a ordem que o Senhor dá a Saul, né, para que Saul não poupasse nada, não era para trazer nada, então nada mesmo. Não era para trazer nenhuma ovelha, nada. Simplesmente matar tudo. E no contexto de guerra, era comum que aqueles que conquistassem a vitória dividissem ali os espojos, os bens, né, da outra nação conquistada. Isso era comum. Mas nesse momento Deus fala que não era para eles fazerem isso, não era para trazer nada. Então o que acontece? Saul recebe essa ordem através do profeta Samuel, mas a gente vai ver que após a vitória, e aí é um ponto de atenção para nós, que após uma vitória nós temos que ficar atentos para que nós não venhamos a nos crescer demais e aí entrarmos em desobediência. Que foi exatamente o que aconteceu aqui com Saul. Após a vitória, olha o que ele fez. Versículo 8 do capítulo 15. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Então o rei ele poupou. Lembra que Deus falou? Não é para poupar nada. O rei é o rei, né? Então vamos poupar o rei. O resto mata tudo. Tudo bem. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então aqui a gente já começa a ver que Saul ele começa a tomar atitudes próprias. Irmãos, quando na nossa vida cristã, quando a gente começa a viver por nós mesmos e não pelo Senhor, pela ordem que Ele nos dá, pela Sua palavra, nós começamos a entrar numa derrocada. E é o que aconteceu com esse rei, com o rei Saul. Logo adiante, ele começa a se exaltar. É natural quando nós estamos vivendo longe do nosso Deus, em desobediência ao nosso Deus, nós começamos a achar que nós somos maiores do que de fato somos. Isso é natural. Então, versículo 12, olha o que Saul fez. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Então Saul já levanta para si próprio o monumento, já começa a se exaltar. Então a gente já começa a ver que uma vida desobediente, ela vai te levar para maus caminhos. E aí o texto vai prosseguindo. Uma vida que não tem uma obediência a Deus total, né, que para Deus, como o nosso tema está dizendo, o que importa é a obediência, e nós vamos ver isso mais para frente, a gente começa primeiro desobedecendo a ordem que nos foi dada, depois nós nos exaltamos, que é natural, e aí nós entramos no campo da mentira. Saul, ele se encontra com Samuel, então no versículo 13, aconteceu esse encontro. Veio, pois, Samuel a Saul, e ele lhe disse, bendito seja tu, Senhor.
Então, foi o que Saul disse ali a Samuel. Exultei as palavras do Senhor. Em outras versões pode estar dizendo, fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Ele já entra para o campo da mentira. Ele já começa a mentir. Porque ele não fez tudo o que o Senhor ordenou a ele. Já é uma mentira dele. E olha como o profeta Samuel pega ele pelo pé. Olha aqui, versículo 14. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e mugido de bois que ouço? Como assim? Você está dizendo que fez tudo o que Deus pediu e eu estou ouvindo ovelhas e bois aí, estou ouvindo um barulho meio estranho, o que é isso? Ele já foi desmascarado. E aí quando nós somos desmascarados, o que acontece? Nós entramos para um outro campo, que é o da justificativa e das acusações. É natural, isso aconteceu lá no início, com Adão e Eva. Quando foram desmascarados por Deus, a primeira coisa foi jogar a culpa no outro e começou a se justificar, e é exatamente o que Saul faz. Olha o que ele falou no versículo 15, ele vai falando em todos, nós não vamos ler todos, mas no versículo 15, respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então ele já começa a se justificar. Olha, eu separei algumas coisas aqui, separei para adorar ao Senhor. Porque eles iriam morrer de qualquer forma, né, Samuel? Então não tem problema aí, né? Então trazer aquilo que é melhor para dar ao Senhor. Mas não é isso que o Senhor pediu. Irmão, muitas vezes nas nossas vidas nós estamos agindo dessa forma. Uma vida desobediente leva a isso. Nós queremos justificar. Não, mas eu estou vivendo uma vida tranquila, eu estou bem. Mas você não está fazendo o que Deus quer que você faça. Você não está vivendo uma vida de obediência. Saul não estava vivendo. Nesse momento ele tinha desobedecido a Deus e estava querendo se justificar usando a própria religião. E é comum em nós usarmos a própria religião também para nos justificar. E isso é um caminho para a derrota. Nós não vamos chegar à derrota de Saul. Mais para frente, os irmãos conhecem a história e vê que, de fato, ele acabou morrendo e Davi tomou ali o posto de rei. E ainda aqui nesse texto, Samuel já diz para ele que o Senhor tinha o rejeitado, no capítulo 15 ainda, nos versículos depois. Então isso vai levar à rejeição do Senhor. Deus quer que nós obedeçamos. É o que Deus quer, obediência. Versículo 22, para a gente prosseguir para um encerramento aí da nossa meditação. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o que Samuel diz para ele? Saul, Deus não está se importando com os seus sacrifícios. Ele não vai aceitar o seu sacrifício. Sabe por quê? Porque você o desobedeceu. Ele pediu para você fazer algo que você não fez. Você está querendo se justificar, você está querendo falar que fez pela metade, o que você fez é para o Senhor, mas Deus pediu para você matar todos e você poupou o rei. Deus pediu para você matar todos os animais, mas você poupou com a desculpa de que você iria sacrificar para Deus. Então, depois ele tenta reconhecer isso, mas já era tarde demais para Saul. Já era tarde demais, ele já tinha sido rejeitado. Deus já havia o rejeitado nos versículos antes desse, inclusive. Deus já havia falado para Samuel que estava o rejeitando, que já havia se arrependido de ter colocado ele ali. Essa questão do arrependimento é uma questão mais teológica, nós não vamos nos aprofundar sobre isso, mas Deus já havia o rejeitado. Então, meus irmãos, o que essa lição nos traz é que nós precisamos obedecer ao nosso Deus. Nós precisamos ter uma vida de obediência a Ele de forma integral. Não viva uma vida de meia obediência. Não existe para Deus uma meia obediência.
Saul achava que estava obedecendo a Deus numa meia obediência, não existe isso. O que Deus quer é uma obediência completa. Ele quer que você o obedeça de forma completa, de forma íntegra. Não pela metade. Deus não quer nada pela metade. Então que Deus possa nos abençoar, que nós tenhamos uma vida de obediência ao nosso Deus, que nós tenhamos uma vida onde possamos entender as ordens que Deus nos dá. E aqui vai uma outra lição para nós, é que as ordens do Senhor estão na palavra dele. Se nós não estamos tendo uma leitura da sua palavra, impossível obedecer a Deus. Quem não ler a Bíblia não obedece a Deus, porque as ordens que ele deu está aqui. Não existe outra revelação. Você não vai ter revelações nos seus sonhos para obedecer a Deus. Não acredito nisso. Não acredito. A revelação dele está aqui e as ordens todas estão aqui. Então é necessário que nós façamos a leitura da palavra de Deus, que nós nos debrucemos sobre essa palavra e obedeçamos ao nosso Deus de forma íntegra, de forma integral. Que Deus possa nos abençoar. Estarei orando agora, agradecendo assim a Deus pelo nosso dia e pedindo a Deus pelo nosso dia. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor, ó Deus, traz para nós exemplos negativos para nos trazer sabedoria. A maior fonte de sabedoria é a tua palavra. Nós podemos ver aqui, ó Pai, que nós temos, ó Pai, que ter uma vida de forma obediente ao Senhor e de forma integral, de forma completa e não pela metade. Que nós vivamos uma vida, ó Pai, nos ajude a viver uma vida obediente ao Senhor. Nos dê, ó Pai, entendimento e sabedoria da tua palavra, ó Deus. E obrigado, ó Pai, pelo dia, nos dê um dia de paz debaixo da tua santa proteção. É no nome de Jesus que eu oro hoje sempre. Amém, ó Pai. Um bom dia a todos. Deus abençoe.